nós vamos refletir sobre um tema que todos nós aqui nos envolvemos, às vezes como filhos, às vezes como pais, às vezes como subalternos de uma empresa, às vezes em função da religião, que se chama Seja Você Mesmo. Uma senhora que assistiu a nossa palestra numa certa ocasião, ao receber o nosso livro, ela disse assim para mim: para eu ser eu mesma, eu não posso ser casado, porque de uma certa forma eu tenho uma certa imposição do marido em relação à minha vida. Nós estudamos, recebemos uma revista e que traz Nietzsche e Feuerbach. E eles dizem, é de lá que nós surgiu a temática para nós comentarmos, que a religião sequestra a nossa subjetividade. Veja bem, claro que nós expandimos esta expressão, sequestrar a subjetividade, não tão só pela religião, mas pela nossa vida de relação no dia a dia, com familiares, com o nosso trabalho, enfim, com a nossa vida de relação. Então, o sequestro da subjetividade, eu até vou colocar na tela. Vamos primeiro falar o que é sequestro, que todos conhecem. Constantes, vendo através dos meios de comunicação constantes sequestros. Pessoas que são retiradas da sua própria vida, presas em determinado local, com objetivo financeiro. E às vezes levando até a morte pessoas que são sequestradas e que não conseguem dar a contribuição financeira. Então, sequestro, no sentido geral, é sermos extraídos da nossa convivência e levados para um determinado lugar com objetivo financeiro. E aí nós fomos buscar esse tema nestes dois filósofos, Feuerbach e Nietzsche. Só que ele fala exclusivamente de religião. Ele tem razão, que a religião sequestra a nossa subjetividade. O que é sequestrar a nossa subjetividade? É não deixar você ser você mesmo. Você é submetido a determinadas regras, até éticas daquela própria religião, e você se submete. Não estou aqui, veja bem, eu sou espírita de berço, mas nós sabemos que as religiões, o Kardec fala, são crenças. Nós, como espíritas, aceitamos a religião espírita como aquela que nos leva a um nível superior. Mas nós temos certos ensinamentos religiosos que sequestram o seu eu, a sua capacidade de ser você mesmo, e às vezes leva para uma vida inteira. E você deixa de ser você porque alguém disse que deve ser desta forma ou daquela forma. Porque as religiões, elas são criadas pelo homem. Surge uma religião aqui, outra religião ali, crença aqui, crença ali, o homem cria e as pessoas que concordam com aquele líder religioso formam uma religião. Não é assim? Pois bem, então, este é o sentido do sequestro da subjetividade. É o sequestro do eu. Sequestro da nossa intimidade. O eu é o espírito. O eu é o espírito. Outros dizem a alma, mas o eu é não o meu espírito.
Porque é muito comum no Espiritismo a pessoa fala assim, o meu espírito. Não, não é o meu espírito, eu sou o espírito. Eu estou transitoriamente ocupando um corpo. Então eu não sou o corpo. Mas é comum, não só no Espiritismo, a pessoa dizer isso. O meu espírito. Não, mas que meu? Eu sou o espírito. Eu estou ocupando um corpo preparado através de uma condensação de energia para que eu o utilize durante um certo tempo de vida para a minha evolução. Então, o eu é a nossa intimidade, é o espírito. Eu costumo até rapidamente, para nós adentrarmos logo no tema, dizer que Kardec, didaticamente, ele separou o E minúsculo do E maiúsculo. Vocês já perceberam isso no Livro dos Espíritos? Ele fala no E, espírito, letra minúscula, como sendo a energia inicial que, passando pelos seres anteriores da criação, vegetal, animal, e quando ele atinge um certo processo evolutivo, ele se torna E maiúsculo, que é o espírito. Então, Kardec faz essa diferenciação até para efeito didático. Então, o espírito é a individualização deste Ezinho. O espírito é a individualização deste E minúsculo, do espírito. E cada um de nós temos a nossa responsabilidade perante a vida. E aí entra, às vezes, processos que impedem de eu ser eu mesmo. Quando eu sou sequestrado na minha subjetividade. Quando o meu eu não pode desenvolver, porque a sua função é desenvolver espiritualmente. E ele se submete. Perde muitas vezes uma encarnação, porque ele não é ele mesmo. Monteiro Lobato diz, até na contracapa do livro, ele diz o seguinte: seja você mesmo, porque ou somos nós mesmos, ou não somos coisa nenhuma. Veja bem essa colocação. E também, além desses filósofos, eu li o livro do padre Fábio de Mello. Ah, mas você lê livro de padre? O que nós queremos é a essência, não importa de onde vem. E ele escreveu um livro, Quem me roubou de mim? Alguém já leu? Quem me roubou de mim? Quer dizer, quem tirou a minha essência? Quem tirou de mim o meu eu e o prendeu? Ele fala também de sequestro da subjetividade, só que ele não fala que a gênese desse termo veio de Feuerbach, nem de Nietzsche. Mas usa um livro bom. É um livro bom. Também a psicóloga Lourdes Possato, que fez o prefácio do livro, de São Paulo. Usei o psicólogo Augusto Cury, ele lançou um livro, Seja Líder de Si Mesmo, em que ele diz que ora nós somos autores, atores, e ora nós somos plateia. Quando nós somos autores, nós estamos no comando do nosso eu. E somos plateia quando nós deixamos a vida rolar, terceirizando a nossa existência. Nós não podemos terceirizar a nossa existência. Nós temos um compromisso divino de dar a plenitude do desenvolvimento de nossa potencialidade. Porque Deus, seja lá a forma que entendamos, é a inteligência suprema. E a causa primária de todas as coisas, dizem os Espíritos, na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Nós somos Cristo. Cristo quer dizer a potência divina em nós.
Daí usar Jesus ou Cristo, porque Jesus desenvolveu este potencial crístico. Então, todos nós somos Cristos. Todos nós temos uma potência divina que precisa se expandir para que nós cresçamos, evoluamos e sejamos felizes. Então, todos possuem este Cristo, que os gregos chamam de Christos, que é a essência divina presente em todos nós. E todos, nesta caminhada evolutiva, através da reencarnação, temos que fazer esta expansão do nosso Cristo, do nosso eu, desenvolver esta potência que nós chamamos às vezes de semente divina. Todos nós possuímos. Isto não é prerrogativa deste ou daquele. Jesus mesmo dizia: tudo o que eu faço, vós também podeis fazer. Quer dizer, a potência do Cristo dele, ele desenvolveu, deu a plenitude. E a nós cabe o mesmo trabalho. Ele está dizendo, você também pode fazer. Você também pode se iluminar. Jesus diz, vós sois luzes. Luzes por quê? Porque nós temos a luz dentro de nós, muitas vezes encoberta pelas nossas imperfeições. É preciso que eliminemos as imperfeições para que a luz brilhe, que a luz venha fulgir dentro de nós, para sermos felizes. E se nós não fizermos por nós mesmos, nós estaremos entregando para fulano, para ciclano, para aquele líder, e deixamos de ser nós mesmos. Então, nós, ao estudarmos e refletirmos sobre o seja você mesmo, sobre esta ideia do sequestro da subjetividade, eu tomei contato com o livro do psicólogo e médico Cury, Augusto Cury, em que ele diz, seja líder de você mesmo, no seu livro. Seja líder de você mesmo. E mesmo o padre psicólogo, não como padre, mas como psicólogo, quem me roubou de mim? Quem me roubou? Por que eu passei uma vida inteira preso àquelas ideias, aqueles pensamentos que na realidade foram verdade até uma época, porque são crenças. Até então eu tinha como verdade, agora não é mais. Então, eu resolvi dividir, através desses estudos, dois tipos de sequestro da subjetividade. O sequestro do exterior em nós, que seria o pai, seria a religião, os órgãos sociais, os líderes religiosos, enfim, o exterior me dirigindo. Este é um sequestro do exterior para o interior. E aproveitei esse livro, Seja Líder de Você Mesmo, do Augusto Cury. Ele apresenta, eu dei o nome de sequestro da subjetividade interior. Aquele sequestro em que o seu eu é sequestrado pelos coadjuvantes do eu, que eu vou deixar para depois, no final. Quer dizer, ora nós somos sequestrados pelo exterior, e ora nós somos sequestrados pelos auxiliares do eu no nosso subconsciente. Estão entendendo? Então nós primeiro vamos nos colocar aqui na situação de estudar o sequestro da subjetividade relacionado do exterior para o interior. Conta-se que em seus momentos finais de vida, o rabino Sucia, ele estava todo agitado com o aproximar da morte. Os seus discípulos, tomados de reverência e temor, estavam perturbados de ver a tristeza do mestre, a agonia. E eles perguntaram, mestre, por que estás tão irrequieto? Ele diz, tenho medo. Medo do que, mestre? Medo do tribunal celeste, que ele estava para desencarnar. Mas tu, mestre, um homem tão caridoso,
teve uma vida exemplar, a que temerias? Se tu tens medo, o que deveríamos sentir nós, imperfeitos, cheios de defeitos, de iniquidades? Todos eles reagiram ao mestre. Ele disse: eu não temo ser inquirido, porque eu não fiz uma obra tal como Moisés, o grande líder judeu. Porque eu vou dizer no tribunal celeste, porque eu não sou Moisés, eu sou eu mesmo. Se me perguntarem por que eu não fui Maimônides, também um filósofo, médico, cultura da época, ele disse: eu não vou ficar preocupado, porque eu vou dizer, eu não fui Maimônides, porque na realidade eu não sou Maimônides. Então o que apavora, aliás, o que me apavora, é de perguntarem para mim, quando eu for para o tribunal celeste, Sucia, por que não fostes Sucia? É lógico que nós, como espírita, eu pessoalmente não me entendo o tribunal celeste como céu, um local. Tem até um livro que se chama, já foi lançado, inclusive aqui em Campinas, numa época, fiz até um seminário, que é o Código Penal dos Espíritos, a justiça do Tribunal da Consciência. Isto quer dizer, nós não vamos ser julgados lá no exterior, ou no outro mundo, por um juiz severo, um promotor que nos acuse. Nós seremos advogados de nós mesmos através da nossa consciência. Porque não é preciso morrer para ser julgado. Essa é a ideia das igrejas cristãs. Quando morrer, nós vamos ser julgados por um tribunal celeste e que iremos para o céu, se formos bonzinhos, e inferno se formos mauzinhos. Que na realidade não existe. Isto é ensinamento teológico. Céu e inferno é estado de espírito. Eu posso estar no céu, aqui, agora, e posso estar no inferno mental, no plano espiritual. Tem dia que você diz assim, puxa, eu estou infernal. Quando você está desequilibrado, com a emoção na flor da pele, deixando você triste, angustiado. E tem dia que você diz, puxa, hoje eu amanheci bem, hoje eu estou em paz. Você está no céu. Então o que nós vamos mostrar? Por que você não é você mesmo? Vamos analisar alguns casos de sequestro da subjetividade por fatores exteriores. Primeiro, sequestro da família. Em relação à esposa. Que pode ser vice-versa, mas normalmente o que ocorre é a imposição do homem na mulher. Veja os casos de feminicídios que ocorrem no país, em que a mulher é toldada do seu eu, tem que se joelhar diante do seu patrão. Quantos casos têm acontecido, não? Então, em relação à esposa, vamos analisar junto. O objetivo da encarnação é a busca da perfeição. Nós estamos aqui para aperfeiçoar, dando plena expansão da sua essência, desenvolver o seu eu, sua potência, sua semente. Independente de sexo, cor, raça ou religião. Na questão 132 de O Livro dos Espíritos. Como então cumprir esses objetivos de dar pleno desenvolvimento a este potencial? Se a mulher está sendo sequestrada, impedida
de ser ela mesma. Ora, o bloqueio de si mesmo, por conta de um agente externo, impede o fluir da subjetividade, o fluir do seu eu, o desabrochar do seu potencial divino, que nós todos possuímos. E aí vai que nós vamos encontrar no dia a dia exemplos de pessoas, mulheres que foram sequestradas e que não desenvolveram aquilo que realmente eles necessitavam. Eu tenho um caso, até nas outras exposições, eu tenho falado, tem uma divulgação na internet, se vocês entrarem lá, vocês vão encontrar, a história de uma senhora que foi sequestrada a vida inteira pelo marido. O marido era um fazendeiro, dono de uma farmácia lá em Minas Gerais, e ela trazia dentro de si, vocacionadamente, que vocação é soma de experiência, ela já trazia experiências, ela queria cursar a faculdade de Direito. E o marido disse não. E ela passou a vida inteira sequestrada porque ela tinha aquela ânsia de estudar direito, certamente por experiências anteriores, vivências anteriores, para dar sequência àquilo que aprendera, que estudara em vidas anteriores. Não fez. Mas traz a notícia do jornal de que esta senhora, já com idade avançada, o marido morreu, ela começou a bater asa, mas já com idade avançada, não tinha outros interesses senão estudar. Com 90 e tantos anos, foi fazer a faculdade de Direito lá em Belo Horizonte, ou uma cidade do interior, não me recordo agora. Se formou. Uma festa com os filhos, com os netos, bisnetos, todo aplaudindo esta senhora, porque ela conquistara a sua liberdade, saíra do sequestro da subjetividade e se formara, se tornara advogada. Mas agora ela não tinha mais tempo, inclusive disse que fora chamada para participar da universidade, de dar umas aulas, mas ela já não tinha mais o fulgor, não tinha mais o fôlego para exercer. Muito embora ela aceitasse a imposição do marido, assumiu fazer o curso da faculdade. Mas foi sequestrada. Porque nessa encarnação, ela não pode mais botar a toga e ser advogada, porque, obviamente, é mais dificultoso para uma senhora de idade. Será que isso ocorre conosco? Será que em casa não está acontecendo isso? Não estou aqui incentivando desarmonia, desequilíbrio. É preciso que marido e mulher se entendam. É preciso que marido e mulher, um não sequestre o outro, mas ajude o outro para ser a si mesmo, para que cada um possa desenvolver, porque vão desencarnar, não vai passar ao inferno, nós vamos continuar, e às vezes vão perder uma encarnação, porque um não deixa, e às vezes é o contrário também, quando diz aquele marido é um banana, a mulher não manda nele, é a mesma coisa, é recíproco, é obviamente que o que socorre mais é entre a mulher, que é considerada frágil, mas que não é. Então, essa mulher se formou com 97 anos. 97 anos. O nome dela, eu anotei aqui, chama Chames Rolim. Ela formou-se em 2014. A faculdade que ela fez foi em Patinga, Minas Gerais. E só foi se libertar
quando o marido morreu. Às vezes por ciúme, pelo mando. Não, você é moça bonita, não vai lá na faculdade. Chiquinha Gonzaga, quem conheceu a história da Chiquinha Gonzaga, que foi obrigada a casar jovenzinha, ela era pianista, tinha um dom extraordinário para a música, teve que sair de casa porque o pai não deixava ela em qualquer lugar tocar o seu piano e colocar as suas músicas. Passou o tempo, ela foi afastada de casa, foi sequestrada e tornou-se um ícone da música. Chiquinha Gonzaga, um exemplo. Bom, vamos tocar. Isso em relação à esposa. Só que, se ocorre um sequestro físico, quando você sai, você vai procurar a polícia. O sequestro da subjetividade ocorre no silêncio do lar. Você não é capaz de ir reclamar ou ir às portas dos tribunais dizer: eu fui sequestrado pelo meu marido. Não vai, passa. E não é esse o objetivo. Mas vamos ver outros sequestros exteriores. Sequestra os filhos. Quando você impede do seu filho ser você mesmo. Você vai fazer tal curso, porque eu já tenho meu escritório de advocacia, os meus clientes, e você vai ser advogado. Ou o médico que possui a sua clínica, você vai ser médico. E muitas vezes, este Cristo interior, a vocação sua para essa encarnação é dar continuidade a algo que deixara no passado. Isso não quer dizer que não possa começar. Nós temos o nosso potencial para a arte, para a música, para a ciência, temos tudo. Nós somos a semente divina, que é o absoluto. Claro que eu posso fazer. Numa outra encarnação eu vou continuar. Mas quando o Espírito vem à Terra para dar continuidade à sua ação vocacional, e o Pai não deixa, ele pode até se formar naquilo que o Pai quer, mas nem sempre será um bom profissional. Eu tinha um aluno na faculdade de Direito, o pai queria que ele fizesse Direito. Ele não queria. Não era a vocação que estava pululando na sua alma nessa encarnação. Mas ele foi fazer, o pai queria que ele fosse fazer Direito. Ele fez. E eu me lembro, terminou o Direito, ele deu o diploma para o pai e passou a ser aviador que ele queria ser. Queria voar. Queria voar. Isto lhe preenchia a alma. Isto lhe trazia felicidade, porque é certamente aquilo que ele já vivera e que agora ele queria dar continuidade. Eu tenho um amigo que depois que assistiu a palestra, ele veio falar comigo. Diz: olha, Boberg, meu filho poderia ser um nome internacional na música. Desde criança ele gostava de música. E eu disse: isso não dá dinheiro, rapaz. Você tem que fazer outra coisa, que você tem uma profissão. Você vê tanto caso de músicos que se perdem por aí e não tem oportunidade. E aí, o pai o colocou fazer odontologia. Ele fez odontologia. Aliás, é um bom dentista, porque nós podemos buscar várias facetas da nossa personalidade. Não é só aquela que eu vou levar a vida inteira. Um dia vem para a arte, um dia vem para a ciência, mas naquela encarnação, ele queria ser músico. Ele disse para mim: certamente ele seria um músico internacional de tanto que ele gostava da música. Mas eu sequestrei, diz ele. Volta e meia nós o encontramos nas noites, tocando num conjunto. Tem até no Centro Espírita eles fizeram um conjunto musical. Aquilo é que faz a sua alma embevecer, a sua alma ser feliz, porque é o que nessa encarnação ele pretendia dar continuidade. Mas nada contra ele ter feito odontologia, porque na outra encarnação ele vai continuar, ele vai escolher. Enfim, nós temos que dar a plenitude do desenvolvimento do nosso potencial para a arte, para a música, para a filosofia, para a ciência, para a religião. Todos, nós vamos desenvolver o todo. Vamos brilhar.
como Jesus disse. Brilhe a vossa luz. Esta luz é esta potência divina, é este Cristo interior que nós somos dotados. Todos somos capazes, desde que queiramos colocar em ação. Se você quer, você pode. Porque você tem a potência. Que eu até brinquei numa das palestras. Eu tenho a força. Bem, nós nascemos com essa força. Ela vem conosco. Essa é a beleza da reencarnação. Não vamos acabar num túmulo e nem começar num berço. Nós vamos dar continuidade, nós vamos evoluir a vida inteira, e à medida que vamos evoluindo, vamos eliminando as nossas imperfeições, vamos sendo mais felizes. A felicidade não se compra em supermercado. Isso é uma conquista íntima, e nós, se queremos ser felizes, temos que buscar. Que muitas vezes eu coloco a felicidade lá fora, no namorado, na casa, no dinheiro, na faculdade, quando a felicidade é dentro de você. Você desenvolve este potencial. E às vezes nós estamos sequestrados. Ali eu coloquei, as pessoas aí da minha faixa de idade lembram desse filósofo Khalil Gibran. Teus filhos não são teus filhos. São filhos e filhos da vida, anelando por si próprio. Vem através de ti. Da conjugação do amor pai e filho, vem através de ti. Mas não de ti. Embora estejam contigo, a ti não te pertencem. Até grifei, a ti não te pertence. O filho veio à sua casa para você procurar dar o desenvolvimento da sua alma, do seu eu. Como dizia Sócrates na sua filosofia maêutica, procurar extrair aquilo que ele tem e dar desenvolvimento, e não impor aquilo que eu quero que ele seja. É ajudar, fazer a parturição de ideias, usada por Sócrates nesse termo, porque a mãe era parteira, e ele via a mãe fazer parto, ele diz, nós temos que ajudar as pessoas a parturir, fazer o parto das nossas ideias, o parto do que nós temos dentro de nós. Temos que respeitar a individualidade de cada um. Às vezes dói por dentro saber que a gente pediu nossos filhos de serem o que eles queriam. Então, continuando, podes dar-lhes amor, mas não os teus pensamentos, porque o pensamento é dele. Podes abrigar seus corpos, mas não as suas almas. Pode esforçar-te para parecer com um deles, mas não procure fazê-lo semelhante a ti. Pois a vida não recua, não se retarda no ontem. Tu és o arco, eu acho tão lindo isso. Você é o arco que arremessa a flecha. Ou seja, leva o filho a ser ele mesmo, para que ele sinta-se feliz, para que ele se desenvolva e não ficar sequestrado. Existem outros sequestros. É daí que surgiu o termo sequestro da subjetividade. O sequestro da subjetividade, que saiu esse termo lá com Feuerbach e Nietzsche, sobre religião. Ele trouxe esse termo dizendo que a religião sequestra a sua subjetividade. Quanto mais racional, quanto mais nós entendemos, nós vamos adquirindo maioridade espiritual. Nós somos capazes de analisar isto ou aquilo. Aquilo que o Espírito falou, aquilo que o outro Espírito falou. Kardec disse que, mesmo que o Espírito tenha falado, tem que passar pela ciência. Não precisamos aceitar tudo que foi dito.
Kardec diz isso. É preciso passar pela ciência. Ele tinha até aquele trabalho universal. Ver que um espírito falou, outro espírito falou sobre o mesmo assunto, e ele criava a resposta. E na minha trajetória de vida, eu conheço tantos religiosos, pessoas que frequentam a religião, que estão presos. Eu não vou fazer isso porque a minha religião não permite. Eu não vou cortar cabelo porque lá no Velho Testamento diz que a mulher não pode cortar cabelo, é o véu. Mas o que é isso? Vivendo na época atual, cada época tem sua época, os ensinamentos bíblicos são lá de trás, 2000 anos atrás, ou mais. A convivência, os modos de vida daquela época é diferente do nosso, nós estamos num outro mundo. E muita gente não faz nada se não ouvir a revelação de Deus. Tem pessoas que dizem assim: eu vou aguardar para ver o que Deus reserva para mim. Já ouviram falar isso? Principalmente religiosos, evangélicos, até diz assim: eu vou na igreja hoje, eu vou ouvir o sermão do pastor para ver se tem uma palavra lá, eu vou captar, ele quer falar comigo. Vou ver o que Deus está reservando para mim. Deus está reservando o que você quer. Não é Deus. Deus não vai dirigir você. Você é que vai sintonizar-se com esta lei do universo e captar a energia e fazer. Deus age através de leis, as leis morais, as leis eternas e sábias. Deus não vai mudar a lei do universo, seja lá a forma que entendermos Deus, para atender você. Bonitão, faça para mim, Deus. Mas você não vai fazer nada? Faz um milagre na minha vida. Que milagre na tua vida? Kardec já diz, milagre é derrogação da lei. Ele não vai derrogar, ele, entre aspas, uma forma de falar. O universo não vai derrogar a lei para atender você. Você acha que vai? Não, você tem que adaptar-se às leis do universo. Dissemos ontem sobre isso. Se 3 pessoas espiritualizadas pular de cima de um monte, pular lá de cima, vai todo mundo morrer, não importa quem. Mas é Jesus, é Chico Xavier, é Buda, pulou lá de cima e morreu. Por quê? Nós não podemos mudar a lei da gravidade. Não podemos mudar a lei da gravidade. Eu tenho que me adaptar à lei da gravidade. Agora, se eu for lá com a asa delta, se eu for lá com paraquedas, aí eu posso pular de lá, porque eu me adaptei à lei de Deus. Então não é a lei de Deus que muda para me atender, eu que me adapto à lei de Deus. E nós queremos o contrário, né? Não, Deus, faz isso para mim. Jesus, faça isso para mim espiritualmente. Mas se fizer, você deixou de ser você mesmo. Você não vai crescer. Você pode pedir inspiração, obviamente, aos Espíritos, a Jesus, a Deus, a quem nós amamos. Mas faça a tua parte. O Evangelho diz que se nós fizermos, Deus nos ajudará. Quer dizer, o universo não tem essa... ajuda-te, que o céu te ajudará. Quer dizer, sintonize com as leis universais, que elas fluíram em você. Entre em sintonia pela sua ação boa, que você vai sintonizar com Deus, da forma que você entender. Tem outros exemplos, mas eu vou continuar para que nós temos outros sequestros. Sequestro até por obsessão, eu não vou entrar muito em detalhe, no livro vocês vão encontrar respostas. Eu vou passar já, vocês tiveram um exemplo de sequestros do exterior para o interior. Eu já vou passar para o sequestro da subjetividade por conta das forças interiores.
Pronto. Então, nós já sabemos desse sequestro do exterior para o interior. Agora vamos ver o sequestro do interior. Do eu sequestrado pelos seus coadjuvantes internos. Então, esta parte é do filósofo Augusto Cury. Ele tem o livro Seja Líder de Você Mesmo. Então ele mostra que nós temos o eu, que nós temos que trabalhar. Mas o nosso eu é coadjuvado por agentes internos, que são os nossos auxiliares. Eu vou ler essa frase aqui do Divaldo, que é importante, que é da Joana de Ângeles. As grandes conquistas da humanidade têm começo no esforço pessoal de cada um. Para não dizer que eu sou o dono da verdade. Joana de Ângeles, espírito de luz, que comunica através do Divaldo, está dizendo que as grandes conquistas da humanidade começam no esforço de cada um. Disciplinando-se, que não vem de graça. Maná cai do céu só na Bíblia. Porque é lenda. Vencendo-se a si mesmo, o homem consegue agigantar-se, logrando resultados expressivos e valiosos. Estas realizações, no entanto, têm início em cada um de nós. Veja, é Joana de Ângeles nos dando respaldo sobre seja você mesmo. Acredite, você tem a força. Acredite, você é a emanação de Deus. A semente de Deus, a faísca de Deus, a faísca do universo. Está em Deus, está em mim. Deus é perfeito? As leis do universo, eu estou lutando para aperfeiçoar. E vamos cada vez mais nos aproximando da perfeição, fazendo com que essa faísca brilhe como Jesus disse, brilhe a vossa luz. É um trabalho pessoal, personalíssimo, não transfere para ninguém. Eu vou voltar aqui. Rapidamente vamos falar bem sucinto, a nossa vida neural, nossa rede neural. Os neurônios se comunicam um com o outro através de eletricidade, axônios e dendrites. Tudo que eu coloco na mente, que eu visualizo, que eu repito, forma uma rede neural. Forma o pensamento daquilo que eu gravei. E uma vez gravado, não desgrava mais. A psicologia nos diz isso, uma vez gravado, não desgrava mais. E nós vamos explicar como é que nós podemos fazer para mudar essa situação. No gravador, no computador, você escreve, deleta. Escreve, deleta. Mas na nossa rede neural, uma vez gravado, não desgrava mais. Daí a dificuldade que nós temos do perdão, dificuldade que nós temos de eliminar um vício, porque ele fica gravado na rede neural. Por isso que o cidadão é viciado e pode passar 20 anos. Se ele experimentar um pouquinho, as redes neurais se movimentam, traz tudo de volta e vem à tona, que é o espírito. A rede neural é a parte neurológica, mas que vai para o espírito. Isso é tanto verdade que Chico Xavier, no Nosso Lar, diz que quando nós deixamos o corpo físico e vamos para o plano espiritual, eu começo a assistir o filme da minha vida desde o início. Quer dizer, tudo que eu gravar fica fixado na minha rede neural. Por isso temos que ter a preocupação o que eu coloco de lixo na minha cabeça, de ódio, de rancor. Eu não perdoo, azar seu, vai ficar doente. Precisamos selecionar o que nós vamos deixar gravado na nossa rede neural. O rancor, o pensamento negativo o dia inteiro vai adoecer o seu corpo celular, vai dar doença.
Nós temos que mudar o pensamento negativo, mudar para o pensamento positivo, sempre que for possível, e lutar por isso. Eu, agora está claro, né? Eu sou eu. Eu sou espírito. Mas o eu não trabalha sozinho. Quando o eu está no comando, seria o caso eu aqui estava sendo o ator. Eu estou falando com vocês. E a plateia é quando o eu sai de ser ator e vai para a plateia. Isso é a expressão usada pelo psicólogo Cury, Augusto Cury. Ora nós estamos na plateia, ora nós somos os atores, quando nós assumimos o comando da nossa vida. O sequestro da subjetividade, veja bem, ocorre aí também. Eu deixo de ser eu, o ator na vida, o ator principal, para ser plateia. Deixa que os outros façam por mim. Quantas vezes que acontece? Deixa para lá, deixa a vida me levar. O cantor diz isso, deixa a vida me levar. Se você deixar a vida levar, você vai quebrar a cara. Acorda tu que dormes, diz Paulo. Muitas vezes você está adormecido, esquecendo da sua objetividade na vida, entregando para os outros a responsabilidade. Eu vou entregar para fulano, ele vai resolver para mim. Vou entregar para Deus, Deus vai resolver para mim. Vou entregar para o pastor, vai resolver para mim. Vou entregar para... Ora, mas se você entregar, você não vai crescer, você vai parar. Precisamos tirar esse misticismo. O Espírito nos ajuda, nos orienta. Mas se você falar assim, não, faça por mim, não vai fazer. Nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Não interfere. Ou você tem livre-arbítrio, ou tem um Deus coator que dirige você. Se Deus dirige a sua ação, então você não tem culpa de nada. Mas Deus, o universo, nos concedeu o livre-arbítrio para, através dele, errarmos, acertarmos, autocorrigirmos, cair aqui, levantar acolá e crescer sempre. O erro faz parte da didática divina. Porque o acerto é apenas ratificando o que eu já sei. Mas o erro não, o erro obriga você a mudar o itinerário. Procura mudar o itinerário da sua vida, porque o erro faz com que você restabeleça uma nova programação para a vida, não é? Então não é pecado errar, viu? Eu errei, agora Deus não vai fazer nada para você, não. É você mesmo que vai cuidar disso. Porque muita gente diz isso. Agora vem, eu estou em pecado. Ora, se nós temos livre-arbítrio, que é uma ordem divina para que nós cresçamos, como é que ele vai castigar alguém por causa do ter livre-arbítrio? Então é um direito nosso. Então não é pecado, usando o termo da igreja, usar o livre-arbítrio, que é o meio através do qual eu erro e acerto. Então vamos, dentro da planificação, vamos ver quais são os ajudantes do eu. São os coadjuvantes. Vamos ver esse primeiro. Nós temos como ajudante do eu o chamado gatilho da memória. Guardem isso. Gatilho da memória. O que é o gatilho da memória? É o fenômeno que faz com que a cada estímulo visual, sonoro ou psíquico seja interpretado imediatamente em milésimos de segundo. Exemplificando, aparece uma pessoa para falar com você e o teu eu não identificou, o teu gatilho da memória diz, puxa a ficha tua e diz, esse é aquele cidadão que fez isso para você. É o secretário eficiente. Nós temos esse gatilho, ele, antes de nós resolvermos, ele já dá a ficha do cidadão. Ou eu ouço uma música, o meu eu não sabe, mas o gatilho da memória vai buscar. Essa música, você dançou na sua noite de casamento. Aí vem,
auxilia o eu para ele relembrar. Se nós não tivéssemos o gatilho da memória, nós íamos ficar absortos. O que é isso? Não, mas o gatilho te traz, é o secretário eficiente. Tá? Mas não é só o gatilho da memória que é nosso auxiliar. Nós temos o alto fluxo. Ele é responsável para produzir a maioria dos pensamentos da nossa mente. Vocês usam muito o alto fluxo. Quando vocês estão em casa, parado, começa a rodar um filme no teu pensamento. É como se você pegasse o controle da televisão e começasse a zapear. Canal 1, canal 2. Opa, esse aqui eu vou assistir. Ah, esse eu vou assistir. Esse alto fluxo é o momento em que você dá um descanso para o eu. E você começa a viajar. Todo dia nós temos um bilhete de viagem. E às vezes nós paramos numa janela que nos traz tristeza. Nós somos levados a assistir aquilo que lá no passado nos angustiava e traz tristeza. Essa tristeza daquela época une com outros neurônios e puxa daqui, puxa dali. Daqui a pouco você está desesperado, porque o alto fluxo parou numa determinada rede neural. Veja que às vezes nós acordamos tristes, nervosos. Pode ser o alto fluxo que parou ali à noite, e aquilo, no outro dia você acordou com aquela janela, com aquela situação, e aí você passa o dia inteiro nervoso, os espíritos estão me prejudicando, e isso é a tua ação interna, o alto fluxo que ocorre dentro da tua própria mente. Aí você acorda azedo. Mas tem dia que você, mesmo sonhando, ele para num fluxo, ele para num local, e você acorda bem. Vai depender. Aí o problema é isso. Se o eu não tomar conta, o alto fluxo fica divagando. E vocês fazem isso, eu faço. Quando não está nada que fazer em casa, que estão... se não está assistindo televisão, a mente está zapeando. Opa, lembra daquela festa. Ah, lembra que ontem eu fui na escola. Ah, encontrei com o namorado. Então você busca janelas dentro do seu próprio eu. Este é o alto fluxo. Agora, se a pessoa ficar a vida inteira e não tomar contato com o eu, ele toma conta da nossa vida e nós deixamos de ser nós mesmos. Quer dizer, somos sequestrados pelo alto fluxo. Existe um outro que é janelas da memória. São os três. Ali está a representatividade. A memória humana abre-se por janelas. Tudo que nós temos está gravado nas janelinhas desde quando eu gravei. Por isso que eu digo que a janela, elas estão fixadas ali. Tudo que você passou, que você gravou, e se foi com mais emoção ainda, mais fixa. Quando a ação, algo que eu fiz, aquilo foi emocionante. Lembro de coisas de crianças. A pessoa diz: puxa, os 2 anos eu me lembro ainda daquela cena do meu pai e minha mãe, porque foi emocionante para você. Aquela janela fixou-se lá. E de vez em quando ela vem à tona e ela nos joga no chão. Eu deixo de ser eu mesmo e sou comandado pelas janelas. Então, para nós não delongarmos muito, o que nós temos que fazer? Agora é a técnica. A técnica. Nós temos que reeditar a memória. Já que não vamos conseguir passar uma borracha naquilo que passou na nossa vida, não vamos conseguir, porque aquilo está gravado. Vamos levar no nosso desencarne. Olha o filminho que o Chico Xavier fala. Nós assistimos o filminho da nossa vida quando desencarnamos. Então, já que eu não posso, uma vez gravado, tudo que foi transcorrido em nossa vida, pelo fenômeno chamado RAM, registro automático da memória, não se apagam mais os arquivos morais. Aí a pessoa diz assim: não, eu perdoei, mas eu não consigo, ainda tem lá dentro de mim, eu perdoei, mas perdoei de palavra, porque está gravado em você. Está gravado em você, não é culpa. É porque foi gravado na memória, está lá. Qual a solução? Aí vem um detalhe. Nós construirmos janelas, deixa eu voltar aqui,
nós construirmos janelas paralelas. Isto quer dizer, você cria do lado desta janela que está te fazendo mal, cria um outro pensamento, cria uma outra ideia, reprograme a sua mente. Se você acorda de noite, eu digo isso por experiência minha, às vezes vinham problemas na minha cabeça, eu não dormia, tive até que, por estresse, abrir por uma cirurgia no coração, fazer safena, e eu passei a exercitar a minha mente. Não, quando vem essa ideia, eu crio outra e penso naquilo e durmo. Eu faço isso até hoje. Não tem às vezes que você acorda à noite e vira para cá, vira para lá, está pensando, está naquela janela, aquela janela está buscando outra, e daqui a pouco tua vida vira um inferno, você não dorme, precisa tomar Rivotril. É criar janelas paralelas. Já que eu não vou apagar, eu vou enfraquecer essa janela. Eu uso, às vezes quando eu acordo e vem ideias malsãs, o que eu faço? Eu me envolvo nos meus livros, eu estou escrevendo sobre isso, eu penso naquele livro, naquela ideia, tá? Daqui a pouco eu durmo, porque eu deixei enfraquecer aquilo lá. E é isso que nós temos que fazer, criar janelas paralelas, já que psicologicamente nós não desgravamos mais. Veja o que é a nossa memória, sem nós percebermos, está gravado. Mas nós podemos criar janelas paralelas e pensar em outras coisas. Pense no dia do teu casamento, pensa no dia que você encontrou com o teu namorado, pensa nas férias, mas apaga, que não vai apagar não, enfraqueça aquela rede, que aquela rede vai fazer você ficar doente. Você vai ficar doente. Não acontece isso com a gente? Acontece. Nós estamos falando uma realidade. Então, aí vem a sabedoria do Chico, que isso é a frase dele. Embora ninguém possa voltar atrás e ir lá apagar, já que está gravado, eu não posso apagar. Embora você não possa voltar atrás, apagar, fazer um novo começo, não, isso eu não quero mais, vou apagar essa janela e vou fazer esse começo. Não pode, está gravado. Mas o Chico diz: qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isto quer dizer, reprograme a tua mente, acredite no seu potencial divino. Eu sou capaz, eu vou mudar, eu não aceito essa doença, eu não aceito esse câncer. Mude o teu pensamento, não aceite aquilo que diagnosticam de você, porque você tem a medicina dentro de você, você tem a farmácia dentro de você. Nas pesquisas dos remédios, eles pegam 100 pessoas e dizem que eles vão tomar um remédio para o câncer, por exemplo. 75% das pessoas se curam, outros 25% não. Aí eles pegam outras 100 pessoas e dão placebo, farinha, toma, 25%, 40%, até 75% das pessoas se curam sem o remédio. Estou mostrando que o nosso organismo, a nossa presença divina, ela é inteligente, ela vai criar mecanismo de defesa para curar a tua própria doença. Por isso que nós somos seres inteligentes, emanados, a faísca de Deus em nós. Basta que nós coloquemos em ação, que nós sintonizemos com esse amor universal, que nós vamos mudar. Estamos no finzinho, gente. Então, se você tem um diagnóstico, você vai morrer daqui a uma semana. Se o cidadão botar mesmo na cabeça, morre antes, porque a rede neural continua trabalhando. Então, o que nós temos que fazer? Duvide, inclusive do que eu estou falando, que não precisa acreditar. A melhor coisa é duvidar. Duvidar, critique essa sugestão, não vai acontecer comigo. Como tem aquele livro, Você Pode Curar Sua Vida, não sei se vocês conhecem, a autora Louise Hay, ela teve um câncer, ela diz: eu não aceito esse câncer,
é consequência de pensamentos negativos e vai elaborar doença na célula. Ela diz: eu não aceito, eu não vou morrer disso. E começou a trabalhar a mente. Voltou para o médico, ela tinha sarado depois de um certo tempo, porque ela trabalhou a mente. Então, nossa mente é extraordinária. Ela cria, ela fortalece. Creia que você pode, como Jesus, quando fez algumas curas, inclusive da mulher hemorrágica, ele diz: não fui eu que te curei, não. O que ele disse? Foi a tua fé que te curou. Foi essa presença desse brilho interior que nos curou, porque nós temos uma farmácia interna, ela pode nos resolver. Não estou dizendo que não vamos procurar médico, longe disso, o médico é importante, mas não vamos curar um cidadão que está acidentado com homeopatia ou massoterapia. Tem que procurar um médico. Não estou dizendo isso. É que muitas vezes até os médicos erram nos diagnósticos. É isto? Então, critique e decrete para você, decretar com autoridade a sua mente, o seu pensamento: eu não aceito isso, eu não sou isso, eu sou saudável, eu sou filho dessas leis do universo, sou filho de Deus, eu vou me curar. Quer dizer, muda o roteiro do pensamento. Muita gente se cura e você pode curar. E de vez em quando você faça a mesa redonda do eu. O teu eu, veja o alto fluxo, veja as janelas paralelas e entre em contato, não deixe que eles tomem conta. É que nem o patrão que deixa o empregado e vai para a farra, e os empregados que tem que fazer, que são os altos, são os auxiliares da memória. É preciso que você tome o comando e seja líder de você mesmo, seja você mesmo. Aí você atinge o compromisso de dar pleno desenvolvimento aos seus potenciais divinos. É só. Muito obrigado.